Levítico capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de qualquer que for testemunha, seja que o viu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus beiços para fazer mal ou para fazer bem em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois culpado, será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, por expiação, um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e obrar contra alguns de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará a expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é:
certamente se fez culpado ao Senhor.